Vamos lá, bitcoinheiros. Hoje a gente vai entender como é que funciona uma carteira de Bitcoin, tá? Eu recebi uma pergunta no meu canal que o cara perguntou o seguinte, super normal, super comum a dúvida dele. Ô Dog, qual que é a probabilidade de 1000 dispositivos, por exemplo, gerar a mesma carteira de Bitcoin, ou seja, as mesmas seeds? Vamos entender. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês, pra gente entender melhor como é que funciona isso. Então, como é que funciona uma senha? Primeiro de tudo, uma senha, ela funciona com base em uma entropia. Ô Dog, o que é uma entropia? Quando você entra num site e você cadastra uma senha, o comprimento daquela senha vai dizer qual que é a força, qual que é a entropia daquela senha. Então, quanto mais caracteres tiver a sua senha, mais entropia ela vai ter, mais forte a entropia dela vai ser. Então, no caso de uma carteira de Bitcoin, por exemplo, uma carteira que possui 24 palavras, ela tem uma entropia de 256 bits. Ou seja, temos ali uma sequência de números binários, entre 0 e 1, 256 vezes. Vamos lá, Dog, eu ainda não entendi. Como é que funciona? Para você gerar uma senha, uma entropia, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma senha que a gente pudesse utilizar diversos caracteres. Ponto, qualquer tipo de letra, caracteres ambíguos, números e etc. Numa entropia de 256 bits, e a possibilidades de caracteres que a gente consegue colocar, se a gente for somar todas as letras, números, caracteres ambíguos, daria em torno de mais ou menos 93 caracteres. Se a gente for contar, tá, uma entropia de 256 bits, seria umas possibilidades mais ou menos de, por exemplo, se são 256 caracteres, a entropia de 256 bits, e são 93 caracteres, a conta seria, a quantidade de possibilidades possíveis de criação de senha seria 93 vezes 93 vezes 93, ou 93 elevado a 256. Então deixa eu puxar a calculadora aqui, eu nem sei se vai dar para fazer aqui, seria 93, nem sei se dá para colocar elevado aqui, deixa eu ver, elevado a 256, não, ele não me dá essa possibilidade. Então, as possibilidades de criação de senha para 93 caracteres e uma possibilidade de 256 bits daria um número astronômico de possibilidades. É a mesma coisa, funciona para uma carteira de Bitcoin. Se a gente for pegar os números binários, aqui por exemplo, uma sequência de 0 e 1, para se criar uma entropia de 256 bits, eu teria que digitar aqui, uma sequência de 0 e 1, 256 vezes. Então aqui ó, a gente consegue ver o número de bits que está sendo criado. Se a gente abaixar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai gerando palavras para a gente aqui e vai mostrando em quanto tempo a sua entropia seria quebrada. Por que hoje, para você criar uma senha, por exemplo, uma carteira, quanto maior o número de caracteres, mais forte ela é, porque maior serão os números de possibilidades. Então, hoje uma carteira de 12 palavras, ela tem uma entropia de 128 bits. Uma entropia para 24 palavras tem 256 bits. Então, Dog, qual que é a possibilidade de 1000 máquinas, 10.000 máquinas gerarem a mesma seed, por exemplo? Cara, pensa comigo. 93 vezes 93 vezes 93 vezes 93. Isso falando de senhas normais, mas vamos falar de Bitcoin, falando da carteira de Bitcoin. A carteira de Bitcoin, ela possui 2.048 palavras dentro do BIP39, tá? Para você criar uma carteira de 256 bits, tá? As possibilidades para você criar essa carteira, sendo que são 24 palavras, de 2048 possíveis. Então, as possibilidades que você teria para fazer uma carteira de Bitcoin seria de mais ou menos 2048 elevado a 24. Então, seria 2048 vezes 2048 vezes 2048 até dar os 24.
isso é 2048 vezes 2048 vezes 2048 vezes 2048 até dar o elevado a 24 lá. Então daria um número astronômico de possibilidades, uma sequência aí de 70 casas decimais mais ou menos, de possibilidades que você conseguiria criar de carteiras com 2048 palavras. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é a possibilidade de uma pessoa criar uma carteira igual à sua, você vindo aqui no site do Ian Coleman, por exemplo, e gerando as chaves automaticamente? É muito pequena, muitíssimo pequena, muito improvável dele conseguir gerar as mesmas palavras, porque são zilhares de possibilidades possíveis. É por isso que eu digo, quando você for criar a sua carteira de Bitcoin, eu solicito, se você não confia na ferramenta, faça você manualmente. Se você vai fazer a sua carteira aqui de forma manual, pegue um dado, você pode escolher aqui, ó, DICE, você cria a sua carteira através de dados, você pode jogar dados de forma aleatória. Essas são maneiras mais aleatórias de você criar uma carteira de Bitcoin. Mesma coisa serve para números binários. Você pode pegar uma moeda, um cara sendo o número 1, coroa sendo o número 0, e jogando 256 vezes, até dar os 256 bits aqui embaixo. Então eu vou digitando aqui vários números na sequência de zeros e uns, vai gerando a entropia da nossa carteira. Então nós temos aqui, ó, 72 bits, e você continua, joga a sua moeda para cima e vai colocando os valores que vai dando aqui. Essa é a forma mais aleatória possível de você criar uma carteira de Bitcoin. Então, ó, 143 bits, deixa eu copiar aqui para ir um pouco mais rápido. 177, vamos colando aqui. 279, vamos tirar um pouquinho. Então, se formos pegar, por exemplo, qual que é a possibilidade de uma pessoa pegar um dado ou pegar uma moeda e acertar justamente as 256 vezes os mesmos números que você colocou aqui? Então é muito difícil essa pessoa acertar isso, muito difícil. Sem contar que, se você quiser tornar a carteira cada vez mais sua, basta você criar uma passphrase. A passphrase é justamente para você tornar a carteira cada vez mais sua. Então pensa comigo, você está criando aqui a sua carteira, você não confia nessa entropia que você jogou aqui de 0 e 1, acha que alguém vai acertar esse número, você pode vir aqui e colocar uma passphrase, colocar qualquer passphrase, colocar aqui, sei lá, o canal do Dog, o canal do YouTube, tá? O canal do Dog, o caralho, o canal do YouTube do Dog é fera, é fera. Então qual que é a probabilidade de uma pessoa, você viu que as palavras aqui vão mudar, a entropia vai mudar, tá? A passphrase, perdão, deixa eu corrigir aqui, as palavras serão as mesmas, tá? Se alguém acertar a sua entropia aqui, vai ser as mesmas palavras, porém a passphrase, ela muda completamente a sua chave privada, muda completamente a sua chave pública, e muda completamente todos os seus endereços de Bitcoin. Então qual que é a probabilidade de uma pessoa jogar o mesmo número da sua entropia e colocar a mesma passphrase de uma frase que só você conhece? Isso é impossível, eu vou colocar assim, tá? Isso é impossível de acontecer, tá? É muito difícil. Vou provar isso para vocês. Se a pessoa descobrir as suas 24 palavras aqui, ó, através da sua entropia, foi gerado aqui, ó, endereços de Bitcoin, deixa eu pegar aqui do BIP84, ó, foi gerado endereços, ó, ao final, HAP6, FLED, se você adicionar uma passphrase qualquer aqui, ou der um espaço qualquer aqui, um exemplo, já vai mudar todos os endereços de Bitcoin. Então é muito difícil alguém jogar um dado, acertar os mesmos números que você, na mesma sequência, tá? E ainda utilizar a mesma passphrase que você utiliza. Cara, 256 bits é uma entropia muito forte, praticamente improvável de alguém descobrir isso. Se você colocar uma passphrase, então, aí que se torna cada vez mais impossível, a menos que a pessoa tenha acesso, tá, às suas seeds, a sua entropia, a sua passphrase, aí não tem jeito. Mas se você criou sua carteira da maneira correta, 100% offline, tá, da forma que eu expliquei aqui,
e ainda colocou uma passphrase que você não anotou em lugar nenhum, tá somente na sua cabeça, é impossível do cara descobrir quais são as suas chaves de Bitcoin, cara. É praticamente muito impossível do cara conseguir isso. Beleza? Sem contar que, se voltarmos aqui, o que importa, para facilitar, né? Essa é uma das vantagens do BIP39. Ele não vai ser filha da puta e fazer com que você decore isso daqui, tá? Ele não vai fazer com que você decore isso daqui, tá? O que é mais fácil? Ele gerar palavras para você. Por que sumiu aqui? É mais fácil ele gerar palavras para você que você consiga decorar, aí sim para você ter acesso às suas chaves privadas. É claro que aqui em cima as palavras, essas palavras aqui são geradas com base nos números binários que você digitou aqui. Então, as palavras foram derivadas dos números binários que você digitou aqui. A sua chave privada foi derivada das palavras, tá, que você digitou aqui. A sua chave pública foi derivado através da sua chave privada, que é o private key, tá vendo? Então, essa chave privada que derivou a sua chave pública, que é o que você utiliza para fazer a sua carteira Watch Only, e a sua chave pública é a responsável por gerar todos os seus endereços de Bitcoin. Mais uma dúvida que eu escuto bastante. Ô Dog, as carteiras de Bitcoin têm um limite máximo de endereços? Não. São infinitos endereços que são gerados. Toda vez que você vai receber Bitcoins, a sua carteira automaticamente gera novos endereços de recebimento. A sua chave pública tem o poder de gerar diversos endereços. Ô Dog, mas na minha carteira só aparece 20 opções, só aparece 30, e aparece pouquíssimas opções. Não importa. À medida que você vai usando, novos endereços vão sendo gerados. Inclusive, se a gente baixar aqui, a gente tem a opção de colocar mais linhas. Inclusive, vamos colocar mais linhas. Ó, tá vendo? 42 endereços, mais linhas. Tá vendo? Já 65 endereços, mais linhas. Tá vendo? Então a sua carteira, a sua chave pública é capaz de gerar milhares, infinitos endereços de Bitcoin para você utilizar. Que maneiro, cara. Que maneiro. A tecnologia, matemática isso é matemática, tá? A matemática fez com que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais livre, entendeu? Decorando apenas 24 palavras, armazenando os seus bitcoins de maneira segura. Cara, se você quiser criar uma carteira com 12 palavras, não tem problema também, você pode. Uma entropia de 128 bits é uma entropia forte. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, a última entropia quebrada por máquina foi de 66 bits. E nós já temos uma tecnologia de 256 bits. Então, para você chegar em 128 bits, ainda vai demorar muito. São milhares de possibilidades que você consegue criar com 128 bits. Quem dirá com 256? É claro que mais pra frente vai ser criada a entropia de 512 bits. Se eu não me engano, até mais, tá? De 256 bits. Mas vai ser criado, entendeu? Tornando a vida do atacante, do hacker, cada vez mais difícil. E até mesmo pro computador quântico. Então, é assim que funciona uma entropia de uma carteira de Bitcoin. Olha, milhares de endereços são gerados aqui, cara, trazendo... Ó, e todos foram derivados da sua chave pública, entendeu? Somente da sua chave pública. Ela tem a capacidade de gerar milhares de endereços de Bitcoin para você. Muito louco, né, cara? É uma tecnologia muito foda. Ó, o cara pensou o seguinte, falou assim, não, eu vou gerar palavras, ao invés da pessoa ter que decorar milhares de sequências de zeros e uns aqui, entendeu? Decorar tudo isso daqui, é muito mais fácil você decorar palavras do que você decorar, né, a sequência de números binários. Cara, é isso, tá? Eu não sou nenhum especialista em senha, tá? Eu não sou nenhum especialista em senha. Eu tentei explicar da minha forma, do modo leigo, né? Porque eu não vou entrar em detalhes avançados aqui, tá? Para explicar sobre senha. Mas é basicamente dessa forma que funciona uma entropia. Beleza? Cara, qualquer dúvida, pergunte, tá? Pergunte nos comentários aí. Se eu não souber, eu vou atrás da informação, tá? O importante é que tá todo mundo aqui para aprender cada vez mais sobre o protocolo Bitcoin e ser cada vez mais livre. Bitcoinheiros, é isso.
Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.